Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Olá, meus amores, quem fala aqui é Ângela Nóbrega. Hoje nós vamos falar sobre direcionamento. E para falar sobre isso, nós vamos ler lá em Deuteronômio 5, no versículo 32, que está escrito: por isso, tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. E como nós vamos fazer isso? Muitas vezes nós precisamos decidir. Eu vou por aqui, por esse lado, eu vou por esse caminho, eu vou por aquele caminho. E nós, às vezes, nos esquecemos que temos um Deus que nos responde tudo. Então, tudo que nós fazemos, nós precisamos pedir a direção de Deus para que a nossa vontade esteja alinhada à vontade dele, porque assim nós não vamos trazer provas para a nossa vida. Quando Deus nos direciona para um lugar, mesmo a gente não vendo, mesmo a gente olhando e falando: meu Senhor, não estou vendo saída, esse caminho. E muitas vezes, para ele te levar para esse caminho, você vai precisar ter domínio próprio. Lá em Provérbios 25, 28, está escrito: quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Ou seja, se você não tem domínio próprio, você não tem proteção. Ou seja, você vai estar sendo atacado de todos os lados e pelo inimigo. Eu tenho um exemplo de ajudar isso quando a gente está na direção de Deus, no direcionamento de Deus, ouvindo a voz, como nós louvamos, nós vamos ter essa proteção. Não vamos ser atacados pelo inimigo. Eu passei uma prova muito grande. Isso começou há 2 meses atrás e nós iríamos participar de um congresso que foi uma bênção, foi maravilhoso. Congresso de casais que nós participamos todo ano, porque nós comemoramos, eu e meu marido, o nosso aniversário de casamento, agora é dia 26 de outubro, e todo ano nós comemoramos nesse congresso. E esse ano foi muita batalha. Foi muita batalha. O que o inimigo fez para que eu brigasse com o Márcio, e eu precisei de ajuda. Então, nesse momento de batalha, nesse momento de direcionamento, é importante você ter pessoas de Deus, pessoas que também vão falar a mesma voz de Deus, porque elas vão ouvir o direcionamento dele e elas vão entregar para você exatamente aquilo, o que Deus já te falou, e ele vai confirmar através da vida dessas pessoas. Então, meu peito aqui é gratidão pela vida da Nath, pela vida da pastora Ana Paula, pastor Alex, o meu pastor querido, pastor Valdir Brasil, que me ajudou uma noite, de madrugada, eu pedi ajuda dele, ele falou: minha filha, se cala, não fala nada. O inimigo quer que você entre em discordância com seu marido. Se você se calar, se você segurar, ou seja, domínio próprio, você vai ter vitória, porque falta só um mês, faltava um mês para o congresso, falta um mês só para o congresso, e o inimigo está querendo que vocês não vão para esse congresso. E nós tivemos a certeza, porque poucos dias antes, o Márcio começou uma luta danada. Era a moto que parava, era o carro que parava. Uma semana antes da gente viajar, o carro parou 3 vezes. Ou seja, batalha espiritual. Mas nós precisamos do direcionamento de Deus. E quando a gente coloca isso, o domínio próprio, quando a gente tem a certeza, a fé convicta de que se nós ouvirmos a voz de Deus e nós aceitarmos o direcionamento dele, dominando o nosso próprio eu, calando, porque precisamos calar para ouvir a voz dele. Quando nós aceitamos isso, a vitória vem. E o congresso foi o melhor congresso, foram palavras até do meu marido, o melhor congresso até hoje que nós participamos, porque fomos tratados em misericórdia de Deus. Nós fomos muito tratados e nós voltamos fortalecidos, o nosso casamento fortalecido. E ali a gente falou: é por isso que o inimigo queria que a gente não viesse a esse congresso, por isso tanta batalha para que a gente desistisse, porque a gente ia deixar de receber essa vitória na nossa vida, no nosso casamento. Então, meu irmão, minha irmã, quando a batalha chegar na sua casa, com seu marido, com seu filho, seja o que você esteja passando, direcionamento. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Quando Deus mandar, faça o que ele mandar. Se ele tá mandando você calar, se cale, porque ele vai te dar vitória. Se você calar as vozes do inimigo e você se ouvir a voz de Deus, o direcionamento que ele vai te dar, o direcionamento do Espírito Santo, ele vai te direcionar. Se você pegar esse caminho, você vai chegar na vitória. A sua família não será abalada. Minha casa não será abalada em Cristo. Está alicerçada e nós glorificaremos ao Senhor. A sua casa não será abalada, você irá glorificar ao Senhor essa vitória, porque esse direcionamento é Ele que está dando. Então siga o direcionamento, ouça a voz de Deus e Ele vai te mostrar o caminho, e quando você seguir esse caminho, a vitória estará ali.